Pensacine ao vivo, direto de Los Angeles. Hoje a gente vai falar com o Leandro Pesca, discutir, conversar um pouquinho sobre os documentários dele, os filmes que ele tem realizado. Tudo bem, Leandro? Como anda a vida? Tudo Tudo bem, tranquilo? tudo bem, Rafael. Muito obrigado pelo convite. Tá tudo tranquilo. Melhor agora que a gente vai conversar um pouquinho. Obrigado pelo seu tempo aí, pela paciência aí. Isso. Eu assisti os seus documentários, você tem produzido bastante. Você tá no Mato Grosso, né? Aquela pergunta que acho que você tá cheio de ouvir, né? Como é que tá a produção aí no Mato Grosso? Como é que tá? Tá constante? Como é que anda por aí? Então, eu tô no interior de Mato Grosso, numa cidade que se chama Castres, que faz, na verdade, eu tô mais perto da Bolívia do que da capital do meu estado, que é Eita! Cuiabá. Tô a 70 quilômetros da Bolívia e de Cuiabá tô a 200 e pouquinho. Cara, a produção em Mato Grosso, por incrível que pareça, está grande, tá muito grande. Principalmente na capital, né? Que aí você tem mais recursos, tem mais profissionais. É, já tem longa-metragem sendo filmada aqui em Mato Grosso. Recentemente na TV Brasil, aqui na TV pública, estreou uma série feita em Mato Grosso, uma série infantil, sabe? Bem bacana, com um folclore local. E tem muita produção de documentário também, sabe? Não é só voltado para a questão, como as pessoas pensam, no Mato Grosso só tem bicho, né? Tem onça, tem capivara, tem cobra na rua, tudo. Mas não é isso, não. É verdade. As pessoas acham que a gente anda aqui, em vez de bicicleta, é montado na onça. Mas tem muita coisa acontecendo assim, cara. No interior é mais difícil, mas tem gente no estado inteiro fazendo coisa. Tá bem Em legal. Cuiabá Apesar do momento tá em quente. Cuiabá, aqui tá muito quente também. Tá bem. Deixa eu te perguntar, por que você falou nisso? E esse diálogo com a Bolívia aí acontece? De pegar uma câmera lá, filmar, fazer alguma coisa por lá? Acontece, acontece. Domingo passado eu fui até numa região de fronteira, aqui perto, fazer um trabalho voltado para agroecologia, com a comunidade de mulheres que produz é, licor, óleo, farofa, farinha, bolo, pão, de uma fruta da região aqui que se chama pequi. Não sei se você conhece. Sim, É uma sim. fruta silvestre que elas fazem a colheita disso. E é uma associação de mulheres, liderada por mulheres, que produz para mulheres na fronteira, sabe? Então, bem legal, assim. Foi uma coisa que eu fiz assim, meio rapidão, a convite de um colega biólogo. E rola, cara, rola. Mas a tensão é grande, né? Porque tem a questão do narcotráfico, tem a própria tensão, a questão de terra. Mas rola sim. Beleza. Então vamos falar um pouquinho de Vida em Cores, que foi o filme que eu vi, que eu fiquei conhecendo você. Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu a ideia. A ideia surgiu, você que estava procurando o documentário, né? A ideia. Você quer fazer um É filme bem, e bem assim. procura a ideia ou Bem a assim. ideia te procura, né? Como é que foi a história do Vida em Cores? Então, um pouco. E tava por aqui. Meus pais moram aqui, né? Antes de eu voltar a morar aqui. E tem esse pintor chamado Sebastião Mendes, que ele é famoso, mais famoso na Europa do que aqui, sabe? Até tem uma tela dele ali atrás, ali assim, um pedacinho. E, e a arte dele é muito bacana, sabe? Porque ele retrata a pessoa daqui, a cultura daqui, tudo mais, a geografia daqui, sabe? É bem bacana. E aí eu tava aqui, passando um fim de ano, um dia eu encontrei com ele por acaso e tava com uma câmera. Tava com a câmera e algumas lentes. Perguntei para ele, Sebastião, você não quer fazer um filme sobre sua vida, seu processo criativo? Aí ele falou, não, vamos fazer, mas aí a gente vai ter que ir na Europa, conversar com não sei quem, conversar com tal crítico de arte. Eu falei, não, Sebastião, vamos primeiro fazer o que dá para fazer, o pequenininho, depois a gente pensa no longa-metragem, nas coisas grandes e tal. E aí eu acompanhei ele dentro do ateliê dele na época, durante 3 dias, cara, assim, num calor insuportável. Se agora tá quente, no verão é pior. Um calor insuportável, de 6 da manhã às 6 da tarde, parando literalmente só para almoçar. E o filme foi eu e ele, sabe? Não tinha mais ninguém, eu não tinha nem equipe para me apoiar, não tinha nada. Realmente fui eu e o Sebastião. E a ideia, na verdade, era registrar. E depois, durante, eu fui entendendo o que eu queria fazer, o que eu queria captar, fui entendendo o Sebastião, fui entendendo a ideia que eu queria fazer. Então foi um encontro dos dois. Eu queria fazer, mas a ideia também me encontrou no meio do caminho. E quanto tempo levou? A produção em si, assim, a filmagem primeiro? Quanto tempo demorou pra você filmar tudo? Foram só esses 3 dias e não teve Foram picape, não três teve. dias seguidos.
Não, só teve esses 3 dias. Porque ele estava aqui, ele viaja muito para fora, né? Ele estava aqui e logo depois eu ia voltar para o Rio de Janeiro, eu morava na época no Rio de Janeiro, e aí não ia ter como fazer essa refilmagem. Então, por isso que eu passei esses 3 dias inteiros com ele, dentro do ateliê, andando com ele pela cidade, onde ele ia, eu estava acompanhando ele. Foram 3 dias de filmagem. Quanto que deu de material, você lembra? Quantas horas de material deu isso? Cara, deu quase 7 horas de material bruto. E E aí eu pra tive editar que... depois? Então, aí foi um problema sério. Porque eu tinha, acho que 6 horas e meia, 7 horas, cara, alguma coisa assim. E eu assisti aquilo 2, 3 vezes, sabe? Para selecionar. E como eu falei, eu não tinha um roteiro certinho. Obviamente que eu fiz algumas perguntas para ele, né? Mas se a ideia se eu fui ao encontro da ideia, a ideia me encontrou no meio do caminho durante a filmagem, na edição foi a mesma coisa, sabe? Que eu redescobri o filme, redescobri o Sebastião, redescobri o que eu queria fazer enquanto eu estava editando, porque quando eu estava filmando estava tendo um tipo de ideia. Quando eu fui para a ilha de edição foi diferente. E demorou muito, nossa, demorou muito mesmo, porque eu assisti tudo aquilo, aí eu selecionei acho que quase 2 horas de material. E depois de selecionar 2 horas de material, fui diminuindo até conseguir chegar no 12 minutos, que é a duração final do filme, cara. Mas foi bastante dolorido essa edição, porque eu não me preparei para filmar, né? Foi um filme que eu cheguei aqui, eu tive a oportunidade daquele momento, fui e filmei. E depois eu fui me encontrar na ilha de edição. Então eu segui o caminho mais difícil no Vida em Cores. O que você achou que ia ser fácil durante a filmagem, que depois você viu que, nossa, foi muito mais complicado? E o que você achou que ia ser complicado e acabou ficando fácil durante o processo? Então, eu achei que ia ser fácil. Eu tinha programado fazer entrevista, né? Eu ia fazer uma coisa bem simples, bem direta, para poder ter o registro, né? Então eu programei fazer entrevistas e eu tenho um material assim dele em modo entrevista. Se você assistiu o filme, como você assistiu, você vai ver que não tem entrevista o filme. Tem 1, 2 momentos só que de fato é entrevista. O resto é tudo narração dele. Não tem nem a minha voz, não tem eu perguntando, não tem nada. E eu achei que a entrevista ia ser fácil. E não foi. Porque o Sebastião, eu descobri no primeiro dia que o Sebastião não fala. Eu peguei... Então assim, se você pegar entrevistas dele na televisão, ele vai pintando a tela, a pessoa pergunta, aí ele para, responde a pergunta e volta a pintar. Aí a pessoa pergunta, ele para de pintar, responde e depois volta a pintar. Ele não faz as coisas ao mesmo tempo. Ele foi fazendo ao mesmo tempo, tem momentos no filme que ele pinta e fala, no fim do segundo dia e no terceiro dia. Que ele diz até que foi a primeira pessoa que conseguiu fazer com que ele se sentisse à vontade para falar enquanto pintava, enquanto criava, enquanto desenhava na tela. Então eu achei que ia ser muito fácil, depois eu vi que era muito difícil, porque ele estava, num primeiro momento ele estava me respondendo de maneira muito política, sabe, aquela coisa se defendendo enquanto artista, sabe, o cara que sofre porque no interior do Mato Grosso ninguém valoriza a arte dele e tudo mais aquilo, então ele estava se defendendo, que é natural, né, e depois ele foi se sentindo à vontade. Depois que eu entendi que tinha que fazer, não entrevista formalzinha, entrevista fechadinha, mas tinha que fazer como se fosse uma conversa, como se eu estivesse ali com ele pintando, como se eu estivesse ali sem invadir muito o espaço dele. E a partir do fim do segundo dia, eu acredito que ele se sentiu mais à vontade, porque aí eu já não perguntava mais, ele falava, e aí eu tinha que estar preparado para captar essa fala. Mas aí foi você que sentiu que não adiantava mais sentar e perguntar, é isso? Das perguntas que você Sim. fez também, nada você acha que, por causa dessa tá na defensiva e tal, foi aí que você sentiu que não ia por esse caminho? Sim, que não estava ficando orgânico. Ele estava respondendo de maneira categórica, assim, sabe? Respondia a pergunta e ele respondia a pergunta. Ele não desenvolvia como ele desenvolve no filme. Então, as perguntas que eu fiz e entraram no filme são o começo, que é ele se apresentando, que ele nasceu em tal ano, que ele é de Cáceres, que o nome dele é tal, e daí depois daquilo ele conta da descendência indígena dele, de tudo aquilo que ele conta no filme, tem até no trailer do filme também. E eu senti isso durante a filmagem, sabe? Apesar do calor insuportável que estava, nossa, como estava quente.
e a câmera esquentava, cara, tinha que parar de filmar, meu Deus, foi muito trabalhoso fazer o Vida em Cor, que eu fiz sozinho, sabe? Como é Então, que é? a câmera acusava alta temperatura. E aí você tinha que desligar e falar pra ele o quê? Segura a Tinha que emoção aí. desligar. Entendeu? Eu ia segurando e rezando pra não dar pau, pra não dar pau no cartão, entendeu? Porque a câmera piscava no termômetro e aí uma hora ela ia parar. E em vários momentos eu tive que parar e ele pintava, né? Aí depois eu esperava um pouco, tirava a bateria, tirava o cartão, deixava na frente do ventilador que tinha lá, esperando ela dar uma esfriada, cara. Mas foi várias vezes, não foi uma vez só não, foi várias vezes que a câmera esquentou e tive que parar. E essa edição você falou aí demorou o quê? Uns 3, 4 meses? Em termos de tempo, assim, você tem um número na cabeça? Mais ou Cara, menos. eu acho que o tempo, na verdade, não foi tanto assim que eu peguei para editar, porque o filme participou de um festival, o último festival que teve aqui em Cáceres, né, de cinema, que foi realizado aqui. E eu recebi uma ligação da organização para que o filme passasse no festival, porque era um filme de um cacerense sobre um outro cacerense, eu sou daqui de Cáceres, né? E o festival em Cáceres, então eles me perguntaram se o filme ia estar pronto. O festival ia ser dia 10 de dezembro. E me ligaram dia 10 de novembro. O filme estava na metade da edição, não estava pronto. E eu falei que o filme estava pronto e que o filme ia passar. E aí eu tive que correr. Por isso que foi muito traumático a edição, porque eu realmente tinha que fazer, sabe? E aí eu comecei a linha de raciocínio do filme de um jeito. Cheguei, acho que eu editei 5 minutos de material de corte final, vi que o filme não funcionava, comecei do zero, sabe? Então foi muito intenso. Na verdade, aí foram, contando tudo, talvez um total de 3 meses de edição, contando desde do seleção de material até a trilha sonora, que eu também gravei. Mas ele foi muito intenso porque eu recebi esse convite e eu queria muito participar do festival na minha cidade, exibir na tela grande, esse tipo de coisa, né? E acabou sendo bem legal, porque o filme passou por um monte de gente, ganhou o prêmio de voto popular, então foi bem significativo esse esforço. Aquele deadline forçado, né? Que a vida nos impõe. Que faz a gente trabalhar em alto nível. E depois do filme pronto, como é que foi esse processo aí de mandar para festival? Qual que foi a carreira dele? Conta um pouco pra gente aí, Então, como foi empacotar ele. sim. Foi, cara, o processo de festival eu acho que ele é mais doloroso do que fazer o filme, sabe? Porque você fica literalmente na expectativa. Acho que essa é uma das coisas que a gente, enquanto produtor cultural, enquanto cineasta, a gente não se prepara para lidar. Porque você escreve um filme e você faz a mesma coisa, o mesmo processo, a mesma inscrição em diferentes festivais. Óbvio que hoje você tem as plataformas, né? Para fazer, que facilita isso muito mais. Mas é um processo muito doloroso, porque você cria uma expectativa muito grande. E aí eu tentei em todo quanto é festival que dava para escrever o Vida em Cores, sabe? E aí o primeiro foi aqui, então a estreia do filme foi na minha cidade, que para mim, como eu falei, foi muito significativo. Eu recebi prêmio, na época teve incentivo do governo federal para fazer o festival aqui na cidade, então veio gente de fora, veio crítico de São Paulo, sabe, para assistir o filme, então foi super, super legal. Veio cineastas apresentar o filme aqui, então foi uma experiência muito bacana na minha cidade que eu não estava esperando, e a resposta do filme foi muito positiva. Logo após o filme passou num festival no Rio de Janeiro, ganhou o prêmio também de melhor direção de curta-metragem, de documentário, desculpa. E aí depois ele também passou em festivais no Tocantins, no Recife, passou numa mostra de cinema no Amapá. E aí ele passou em um único festival internacional, que é o LABRIF, que é o Los Angeles Brazilian Film Festival, né? Que é de Los Angeles. E a história da seleção desse filme nesse festival eu não sei se é verdade porque eu não estava lá, mas me contaram e eu tomo como verdade porque é muito bonita, cara. É poesia pura para mim. Eu vi o filme no festival, mas como é que foi? A seleção eu não sei não, como é que foi essa história? Conta aí. Então, a seleção me conta, uma amiga minha estava trabalhando na organização na época, e aí ela chegou na curadora do festival, no dia de lançar a lista dos selecionados.
E aí ela falou assim que eu fechei a lista aqui, mas eu assisti um filme do Mato Grosso que eu achei muito bonito. E aí ela falou que já tinha impresso a lista, já tinha divulgado certinho nos meios do festival de divulgação. E o DVD apareceu em cima da mesa dela. E aí ela assistiu o filme, achou o filme muito bonito, muito emocionante, escreveu o nome do filme na seleção de caneta e passou para frente para divulgarem a lista de selecionados. Então o filme foi o último, diz a história, né? Conta a história. Foi o último filme selecionado. Na edição daquele ano, foi o único documentário em curta-metragem a ser selecionado para o festival. Pô. Então, eu não sei se é verdade, mas como a história é muito bonita, eu conto para os outros como fosse verdade, entendeu? Vamos ficar com ela. Vamos ficar com ela, sem dúvida. Não, é engraçado. Eu tenho ido no festival. O festival mostra bastante coisa diferente vindo do Brasil e tal. Mas fica um pouco como, acho que muitos festivais até no Brasil, fica bem no eixo São Paulo-Rio, sabe? É legal até ter visto coisa do Mato Grosso, enfim, espalhar um pouco, né? Ajudar a difundir. Sim, sem dúvida. Pô, então o filme é sucesso, né, cara? E aí depois você se preparou pro próximo, que foi o Sob Múltiplos Horários, é esse? É esse que você tá finalizando agora? Conta pra gente um pouquinho. Eu tô trabalhando agora sobre Múltiplos Olhares, que esse eu produzi, foi um jeito diferente de fazer, porque foi uma parceria de um núcleo de estudos que tem na Universidade Estadual daqui, e o professor Paulo Alberto, que na época era o coordenador do núcleo, veio com a proposta de metodologia de verificação da implementação da Lei 10.639 de 2003, que é a lei que obriga as escolas a ensinarem a história e cultura africana e afro-brasileira. E a lei, no ano passado, completou 15 anos, e ele queria fazer um recorte dessa experiência que estudantes, professores, gestores tiveram na implementação nesse período da lei, nas cidades de Cáceres, que é aqui onde eu estou, em uma cidade chamada Pontes Lacerda e outra em Vila Bela do Santíssima Trindade, que são cidades que estão ao oeste do estado de Mato Grosso, e nessas 3 cidades a população negra ela é em maior número do que no resto da região. E aí a gente foi em Vila Bela filmar, a gente foi em Pontes Lacerda filmar, a gente filmou aqui em Cáceres, e o filme, como ele tem uma pegada um pouco mais acadêmica, então ele tem uma pegada também de talking head total, cabeças falantes, que faz um panorama. Quando eu falo assim, ele é um panorama, uma coxa de retalhos que pega opiniões que são favoráveis, opiniões que não são favoráveis, o que deu certo, o que não deu certo, dentro da experiência dessas pessoas, e a gente colocou lá no filme, sabe? E a gente filmou ele no ano passado, de maneira assim, independente, a gente não teve apoio da Unemat, não teve apoio de governo, não teve apoio de prefeitura, não teve apoio de nada, foi assim, capital, dinheiro meu e do professor Paulo, que a gente dividiu os custos como dava, o que dava pra gente fazer, tanto que a gente foi uma vez só nas cidades filmar, porque não dava para fazer mais, as cidades ficam a 300 quilômetros daqui, e aí eu terminei o filme nesse ano, a gente exibiu em eventos na Unemat, teve uma exibição que para mim foi emblemática aqui no cinema comercial da cidade, no mesmo cinema que foi o festival que o Vida em Cores foi premiado, e foi muito, muito bacana, porque o cinema lotou a sessão, cara, foi bem legal, assim, uma noite de segunda-feira que as pessoas saíram de casa para assistir filme, não é nem brasileiro, cinema local, sabe? Então foi muito, muito bacana mesmo, assim. Faltou ingresso, foi mó legal, teve gente assistindo em pé. Ô, assim, louco! Foi muito bacana, foi muito bacana mesmo. E aí, assim, agora a gente está na expectativa de também conseguir entrar no circuito de festivais, né? Sob múltiplos olhares, apesar dele ter uma temática mais acadêmica, mas eu acho que ele tem uma temática relevante para o que a gente está vivendo agora, principalmente aqui no Brasil. E está no começo. E além dos festivais, a gente está fazendo exibição nas universidades, nas escolas. Até já viajei a algumas cidades por aqui na região para exibir o filme. Então a gente está nesse processo aí de divulgação do trabalho agora, né?
Antes de falar da distribuição, aí deixa eu te perguntar, o que você viu com o documentário, né? Sem dar spoiler do filme, mas. E aí, a lei pegou, tá funcionando? Como é que tá isso? Cara, a lei pegou. A lei tem Que seus bom. efeitos positivos, só que ela precisa muita coisa ser feita ainda, né, velho? Como toda lei, cara. É assim, é a mesma coisa você pegar o Estatuto do Adolescente e da Criança. É lindo, cara, é maravilhoso, sabe? Ou o Estatuto de Defesa da Mulher, sabe? Ou a coisa da saúde, que todo mundo tem direito. A lei é linda, maravilhosa, né? Só que, infelizmente, parte do governo não trabalha da maneira como poderia ser trabalhado também as escolas também não trabalhou, não se prepararam como deveria, porque a lei, se você pegar a lei lá, tem meta curto, médio e longo prazo. O longo prazo era que até 2012 tivesse todo mundo capacitado para falar sobre isso. E aí você tem que capacitar desde a graduação de quem entra para ensinar história, geografia, letras, pedagogia, né? Porque vai passar por isso na escola, e desde quem já está na escola, sabe? Então, não foi feito. Os materiais são escassos, e aí tem gente que acha que é lei sobre história da África, então é para professor preto, sacou? Então, aí você entra em outro campo que ainda é mais profundo, sabe? A lei pegou, ela exige, ela gerou um debate maravilhoso, sabe? Ela foi assinada, acho que dia 9 de dezembro, dia 9 de janeiro de 2003. Então, ela foi ou a segunda ou a primeira lei assinada no primeiro mandato do Lula. Então, ela é emblemática, tal, né? Gera todo um discurso. Mas tem muita coisa a ser feita ainda, cara. Você falou que passou um dia em cada uma das cidades, então deu pra entender que foram 3 dias basicamente de filmagem, foi isso? Exatamente, na verdade 4, porque em Pontes Lacerda a gente filmou durante 2 dias. E o que foi? Pega a câmera, vamos lá. Como é que é a pré-produção disso? Como é que é trocar e-mail com esses professores, chegar nessas escolas? Foi fácil esse diálogo? Como é que foi isso? Agendar isso tudo? Então, aí, essa parte de contato quem fez foi o professor Paulo, né? Como ele é do meio, ele é doutor da aula na Unemate, então ele procurou as pessoas nessa cidade que ele conhecia para falar da temática, para falar dessa experiência, né? E essas pessoas, os diretores e diretoras e professores dessas escolas, de lá, de Vila Bela e de Pontes Lacerda, pegaram alunos e alunas para fazer o papel do aluno e da aluna também para falar das impressões, né? Porque também era importante a gente ter a impressão de quem vai receber essa informação na escola básica, na educação básica. Não foi fácil, cara, porque a gente fez um contato aí durante 2, 3 meses de que, tal dia a gente vai em Vila Bela, tal dia a gente vai em Pontes Lacerda. E chegou na hora, as pessoas não apareceram, sacou? Simplesmente as pessoas não apareceram em algumas ocasiões, assim. E aí a gente lidou como dava para lidar. Então, tinha participação programada de pessoas emblemáticas de Vila Bela que não aconteceu porque a gente não sabe porque a pessoa não apareceu, como também tem pessoas de Pontes Lacerda que iam aparecer e não apareceram. E a gente lida da mesma maneira como a gente lida num curto de ficção, né, cara? Deu improviso, então vai ter que sambar em cima do improviso, não tem jeito, sabe? Então, é improviso com locação, improviso com o próprio ator, atriz, objeto do teu filme, saca? Então, a gente não foi fácil, a gente teve problemas até inesperados, como isso que eu contei para você, mas a gente fez com o que a gente tinha. A gente tinha planos muito maiores, mas chegou uma hora que a gente viu que se não fizesse com o que a gente tinha, a gente não ia fazer o projeto. Então a gente lidou com o que apareceu na frente, sabe? Teve coisas que a gente não fez e teve coisas que a gente não tinha programado que a gente fez. Mas essas pessoas, elas sabiam tudo que se tratava, sabiam como elas iam Sim, foi se feito pôr. e-mail, se mandou-se projeto para as pessoas. Tanto em Vila Bela quanto em Pontes Lacerda a gente fez uma roda de conversa explicando o que era, explicando quem eu era, porque as pessoas não me conheciam, né? Então, aquela coisa de você invadir um espaço muito específico quando você vai fazer um documentário, né? Que é um cuidado que eu tomo muito quando eu vou esses documentários, por exemplo, Vida em Cores ou até coisas menores em que eu não pertenço ao local e chego no local. Eu tomo um cuidado muito grande de respeitar a energia do lugar, as pessoas, a dinâmica do local, porque senão você invade e aí você cria uma barreira com
com as pessoas, ou até com da energia do local, sabe? E aí então o filme morre, cara. Então foi feito sim, foi previamente mandado por e-mail o projeto, as pessoas, a gente fez conversa antes de filmar e até durante ali a gente ia conversando, ia surgindo novos assuntos que eram interessantes de colocar no filme. A gente sempre conversou. Eu sempre quando faço os meus filmes eu deixo claro a intenção, entendeu? O que eu quero fazer? O que a gente vai fazer com o que você vai falar, com o que eu vou filmar, para que a pessoa se sinta confortável e confie o máximo possível em mim. Principalmente. Peraí que deu um chilique aqui. Principalmente nesse filme que tem um certo. É o que você falou, tem um posicionamento político grande, né? A pessoa ir lá, abrir a cara pra falar pra uma câmera de um desconhecido, né? Algumas eu imagino que viram aquilo como uma oportunidade de realmente expressar aquilo que estavam guardando, né? Mas outras também poderiam estar naquela situação de, poxa, quem é esse rapaz? É o que você falou, né? Quem é esse rapaz? O que ele vai fazer com essa informação, né? Onde essa informação vai chegar daqui 2 semanas? Eu sou demitida, né? Porque também tem isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tinha pessoas de secretarias de educação falando no filme, sabe? Então a gente tinha diretoras que estavam exercendo o papel, a função de diretora coordenadora de unidades escolares, de CACES de Pontes Lacerda. Então a gente deixou muito claro o que a gente ia fazer. Em momento algum a gente ludibriou as pessoas ou enganou as pessoas para tomar proveito da situação, sabe? De maneira nenhuma, cara. Isso aí, e a gente toma um cuidado, eu principalmente tomo muito cuidado para qualquer dúvida que a pessoa tenha, e até quando eu vou fazer pergunta, entrevista, eu tomo um cuidado muito grande para me fazer entender 100%, para que a pessoa não tenha dúvidas do que eu estou fazendo. E aí você finalizou, a edição foi mais fácil nesse? Por causa dessa questão estética? Não. Não. Porque daí o que acontece? A gente entrevistou 10 pessoas. Cara, cada pessoa falou meia hora, entendeu? Pelo menos. E aí, como é uma questão que tem questão de lei, questão, como você falou, de um posicionamento político, e tem um tom mais acadêmico, então você tem que, o discurso tem que ser afiado com o que você está falando, entendeu? O discurso não é assim você montar um discurso, mas o projeto tem que estar na fala das pessoas. E a gente acabou assim não prevendo isso, foi um erro assim, que algumas perguntas, como são 10 pessoas, então geralmente o que você faz é um documentário assim, você tem uma lista de perguntas que geralmente você vai seguir as mesmas perguntas para essas 10 pessoas, para você ter 10 respostas para cada pergunta de cada pessoa, e você em cada resposta vai conseguir manter uma linha de raciocínio. Para algumas pessoas, a gente acabou improvisando perguntas. E como o filme não tem narração durante o filme, é só uma apresentação que tem uma narração para as informações importantes da lei, então foi mais difícil de montar essa linha de raciocínio com esses discursos diferentes, entendeu? Então, o filme ficou aí com... Eu fui montando o filme, né? E eu não gosto de fazer filme longo, né? O Vida em Cores tem 12, o Sobre Múltiplos Olhares acabou tendo 22 minutos. Mas eu fui montando o filme, fui pegando as coisas interessantes. Fui lá, peguei o professor falou isso, a professora falou isso, a aluna falou essa experiência, a professora relatou esse ataque de racismo que ela sofreu quando era criança e nem sabia que era racismo. E fui juntando coisa interessante, fui assistindo, fui colocando na timeline. Quando eu olhei assim, falei, deve estar com uns 9 minutos, né? Olhei, já estava com 23. Eu falei, cacilda, isso é um curta-metragem, não é um longa. E aí eu tive que ir podando, realmente, tinha coisas... tudo que se fala ali é muito interessante, mas aí eu tenho que selecionar e tenho que entender de que o filme tem que ter um discurso. E esse discurso não pode ser 3 horas de duração, porque se você pegar o material, vai dar por aí, entendeu? Mas, então tem que entender que, né, fazer aquele papel de pai malvado, né? Você vai cortando o filho, vai podando ele até onde dá, vai deixando ele redondinho, né, bonitinho, onde que todo mundo fale uma língua só no filme. Então, foi mais fácil por conta da estética, mas como tem um discurso muito específico, eu acho que, não sei se deu mais trabalho do que o Vida em Cores, mas ele deu um trabalho considerável, sim. Beleza, só
A gente tá meio estourado no tempo aqui, mas só voltando um pouquinho no que você estava Tudo falando do bem. festival e tal. O filme então tá pronto, já tá empacotado para o festival, você já tá mandando então. Já estou mandando, já estou fazendo inscrição, comecei essa semana e já estou naquela expectativa que a gente não está preparado para lidar. E uma dor de cabeça, né? Mandar para festival é uma dor de cabeça, né, cara? É a parte mais Ah, chata sem mesmo. dúvida. É a Então, parte ô mais chata. Leandro, vai mantendo a gente informado aí, de repente, quando for saindo e tal. E eu sei que você já tá na pré-produção de mais um filme já. Só fala rapidinho dele pra gente, de Já. repente, deixar um gancho pra você voltar uma próxima vez pra falar dele. Qual que é esse próximo filme? Sem dúvida, é um projeto chamado Retratos, sobre um trabalho de um fotógrafo lá de Cuiabá chamado Dizão Leão, que ele faz um trabalho chamado LGBT Negro, em que ele faz retratos fotográficos de pessoas da comunidade LGBT, que são negros e negras, para empoderar, para valorizar a pessoa, ele maqueia a pessoa, faz um trabalho como se fosse editorial de revista de moda. E são fotos muito, muito bonitas, um cara muito, muito talentoso, que eu estou na expectativa aí já de dar uma corrida, quem sabe até no fim desse ano o filme já está pronto. Pô, beleza. Ô, Leandro, muito legal, cara. Eu assisti seu filme, adorei. Eu tô com o link do que você mandou sobre múltiplos olhares também, vou assistir de novo. Cara, seu trabalho é muito bom, Legal. continua aí na correria. E toda vez que você tiver um tempinho aí, obrigado pelo seu tempo, pela paciência aí de abrir aí, de contar a história, suas histórias pra gente. Aí, se você tiver tempo, poxa, volta mais vezes aí. Vamos falar do seu novo projeto também. Vamos falar como é que o Sob Múltiplos Olhares foi nos festivais e tal. Sem dúvida, eu que agradeço. É sempre muito bom ter janela para a gente poder conversar sobre cinema, para poder não só divulgar o trabalho, mas conversar sobre cinema, disseminar o conhecimento e mostrar para as pessoas que, mesmo se você estiver na fronteira com a Bolívia, é possível fazer cinema. Valeu, meu velho. Obrigado, hein? Tchau, tchau.